Olá a todos. Sou o professor Bruno Campos Joanidites, docente do Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, também docente do Programa de Ciências Materiais da nossa universidade. Essa disciplina é a disciplina de seminários. Hoje temos o encerramento da disciplina 2023. Hoje temos um convidado, o professor Marco Antônio de Santos Farias. Ele é um docente que acabou de se mudar para Araras, ele era docente da UFAM. Vou fazer uma breve apresentação então. O professor Marcos tem graduação, mestrado e doutorado pela UFSCar. Ele é docente do Departamento de Tecnologia Agroindustrial, Socioeconomia Rural, de Taeser. Ele possui interesse nas áreas de planejamento, de experimento, otimização de modelos, eletroquímica associada a ferramentas quimiométricas, especialmente a calibração multivariada. Tem atuado em áreas como geoquímica, química de produtos naturais, alimentos, eletroanalítica e fármacos. Sempre aplicando a quimiometria, com planejamento de experimentos e também reconhecimento de padrões com calibração multivariada. Então, como eu disse, ele já foi docente da UFAM, então ele veio no ano passado para cá, né? E Marco, é um prazer tê-lo conosco na disciplina. Esperamos que você se credencie na nossa disciplina, no nosso programa, em um curto período de tempo. Eu acho que a sua expertise vai trazer muito aos nossos alunos, né, as nossas pesquisas. Acho que é uma ferramenta super importante, que ela é muito diversa, né? Você pode aplicar para qualquer tipo de área dentro da ciência de materiais, química, física, matemática. Ela é uma das ferramentas mais impressionantes que nós temos para poder fazer extração e entendimento dos dados, né? E basicamente ciência é você extrair dados. Então, você saber cada vez mais tratar os dados é algo super importante. Passo a palavra a você, fica à vontade. Eu fico aqui com a minha câmera desligada, peço aos demais da plateia desligar, deixar só o Marcos para a gente ficar com uma conexão um pouco melhor. Ao final da apresentação, eu abro para perguntas. A gente pode bater um papo com o Marcos, que os próprios discentes da disciplina eles têm várias dúvidas com relação a planejamento de experimentos, tratamento de dados. Então, além da sua apresentação, eu acredito que possa ser muito valioso aqui ser muito valiosa essa nossa discussão, né? Beleza? Okay. Marcos, então passo a palavra a você, agradeço mais uma vez e fique à vontade. Então, muito obrigado pela apresentação, Bruno. Gostaria de agradecer ao convite, né? Em breve vou me associar, de fato, ao programa, né, de pós-graduação, porque até um dos intuitos meus, né, pessoais, ao retornar aqui para São Paulo, era, de fato, poder trabalhar melhor com a questão da pesquisa, né? E o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, né, com esse título de apresentação aqui, que é da utilização da quimiometria, né, na investigação de problemas diversos, eu acho que é, de fato, uma questão que aborda como que as pessoas que são profissionais na área de quimiometria precisam renovar os seus conhecimentos a todo momento para poder fazer essas aplicações, porque as aplicações, elas, de fato, são diversas, né? Então, a gente precisa buscar um conhecimento de como se poder aplicar e, de fato, a gente chega num bom termo, né? Então, como o Bruno já me apresentou, né, eu vim lá da Universidade Federal do Amazonas, eu e o professor Bruno, né, estudamos na Universidade Federal de São Carlos, no campus de São Carlos. O Bruno é o meu veterano, né? E eu concluí toda a minha graduação, mestrado e doutorado lá. E eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa trajetória, né, de como é que eu cheguei na quimiometria. Mas antes disso, vamos
começar a nossa apresentação, porque daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, já para a gente se situar um pouquinho melhor, né, vamos para algumas definições do que é essa ciência, né, do que é essa disciplina, né, esse ramo da química, né? Então, o que é a quimiometria? Então, pela definição da IUPAC, né, é a ciência que vai relacionar as medidas obtidas em um determinado sistema ou processo químico e vai fazer a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos para obter essa informação, né? Dentro da quimiometria, nós temos, então, algumas subdivisões, que seria o planejamento de experimentos, né? Então, quando a gente vai trabalhar com um sistema de síntese, por exemplo, obter algum material, né? A questão de como planejar o seu experimento, ou seja, como é que você vai conseguir interpretar suas variáveis para entender qual variável é mais relevante, ela precisa de ter um planejamento, porque senão a própria variação dos seus dados não permite que você chegue a uma determinada conclusão de qual é a melhor condição para se trabalhar com esse determinado material, né? Então, basicamente, né, em grosso modo, o planejamento de experimentos ele serve para lidar com essa questão. Uma outra questão é o reconhecimento de padrões, né? Então, acho que algum de vocês aí já olharam em alguns artigos de química ou até de outras áreas a questão da PCA, né? Análise de componentes principais, e o reconhecimento de padrões, ele vai nesse sentido, né? É muito comum a gente ter dificuldade, às vezes, para reconhecer do que se trata um reconhecimento de padrão quando a gente fala em química. Mas quando a gente fala em biometria, ela já é uma ciência completamente estabelecida, né? Então, quando a gente abre o nosso celular, que ele faz o reconhecimento facial, né? O que ele fez é utilizar exatamente os mesmos processos matemáticos, só que para reconhecer uma imagem, né? E ele consegue saber que aquela determinada imagem é sua e não de outra pessoa, né? Da mesma forma, a gente consegue fazer a utilização dessa matemática, só que para tratar dados químicos, tá? Tem métodos de resolução de curvas também, isso aqui já é uma parte um pouquinho mais específica, que ela vai lidar, então, com a questão de quando a gente obtém dados e existem, dentro daquele conjunto de dados, sobreposição de curvas, né? Que é muito comum acontecer em cromatografia, por exemplo, a gente consegue trabalhar com outro conjunto de métodos matemáticos que faz essa resolução acontecer, né? Então, a gente obtém, por meio de processos matemáticos mesmos, qual é a separação que o equipamento já deu para você, mas que, naquele momento ali, está sobreposto, né, picos ou determinadas áreas, né? E, por fim, a gente tem a questão de calibração multivariados e dados de ordem superior, né? E aí isso aqui serve para quando a gente vai, de fato, montar curvas, né, de calibração, e aí quando a gente busca utilizar mais do que uma variável, porque trabalhar com muitas ou trabalhar com mais variáveis se torna mais confiável do que trabalhar com uma única variável, né? E de ordem superior aqui, por ordem superior, entenda quando a gente trabalha com informação de mais de um tipo de técnica, né? Então, a gente pode ter ressonância acoplada à cromatografia, né? Cromatografia acoplada a massas, e a gente consegue, dessa forma, trabalhar com um grande conjunto de dados, e tem muitas vantagens associadas a esse tipo de ramo, né, da calibração multivariada e dos dados de ordem superior. Um brevíssimo histórico aqui da quimiometria, né? Então, o professor Brereton, né, da Universidade de Bristol, ele é uma das pessoas hoje que fazem parte ainda dos precursores da quimiometria no mundo, né?
e ele publicou um artigo chamado A Short History of Chemometrics, né, a Personal View. Então, aqui ele fala um pouco a respeito de como é que se deu o desenvolvimento da quimiometria, né? E nesse artigo e em um outro, eles citam que a quimiometria começou de fato no mundo, o primeiro trabalho que se tem notícia, que é a respeito de quimiometria, mas que ainda não tinha esse nome, se deu em 1949, né? Que é o Mendel aqui. Ele já utilizou uma regressão por mínimos quadrados, que seria uma calibração multivariada, né? Utilizou análise de variância para ver como é que esses dados se enquadravam dentro dessa regressão e obteve o dado, né, esses dados através de um planejamento experimental dentro da área de química analítica. Ou seja, já em 1949, mesmo antes do boom dos computadores, né, e da facilidade da obtenção de dados em grande volume, né, dos big data, já tinha uma ideia, né, de como é que poderia trabalhar com esses dados, utilizando estatísticas em procedimentos matemáticos, para poder obter resultados mais confiáveis. Então, de fato, o primeiro trabalho que existe em química, na área de quimiometria, ele data de 1949. Né? Porém, nessa época, o termo quimiometria ainda não tinha sido utilizado. Né? Foi o sueco Svante Wold, né, que na década de 60 utilizou o termo pela primeira vez, né? Então, a própria palavra quimiometria surgiu depois do primeiro trabalho, né? Mas aí, nessa época aqui, os pesquisadores, que é o Kowalski, né, e o Svante Wold, eles já começaram a lidar com essa questão de que grande quantidade de dados iriam surgir e que era necessário, então, utilizar novas metodologias de tratamento de dados para poder extrair as melhores informações possíveis, né? Então, desde essa época, eles já visualizaram essa possibilidade. Então, no início da década de 60, eles já entenderam que isso seria um ramo da química, né? E batizaram, então, como quimiometria. Aqui no Brasil, nós temos alguns precursores que chegam ali no final da década de 70 e início dos anos 80, tá? Como surgiu na década de 60, né? Então, eram pequenos grupos que trabalhavam com a quimiometria ao redor do mundo, tá? Dentre eles, o professor que escreveu esse artigo, né, que é o professor Richard Brereton. Eles começaram, então, a amadurecer, a trabalhar, a desenvolver a quimiometria na década de 70, e já na década de 80, alguns professores aqui no Brasil e outros professores que são professores estrangeiros, mas que foram recebidos aqui no Brasil para trabalhar com isso, começaram a trazer quimiometria e desenvolver quimiometria no Brasil. Então, aqui vale a nota para alguns professores, como o professor Benício Barros Neto, a professora Ieda, né, o Ivano Gutz, Elias Aires Guidetti Zagato, né, esses professores da USP, depois o professor Mário Gulino, da Universidade Federal da Paraíba, né, o professor Roy Edward Bruns, né, e que é de fora do Brasil, mas se radicou aqui no Brasil e é professor na Unicamp, junto com o professor Célio Pasquini, Romeu Virgili, o professor Ronei, aqui, né, que tristemente nos deixou aí há 2 anos atrás, por conta da pandemia do Covid, o professor faleceu, né, por conta dessa pandemia, mas era, sem dúvida, um dos grandes expoentes da quimiometria no Brasil, formou muita gente, trabalhava com trabalhos assim, de altíssimo nível, e ele é, inclusive, né, digamos assim, o meu avô científico, né, porque o meu orientador foi orientado pelo professor Ronei, né, é uma pessoa extremamente boa, né, e sempre atendia bem aos alunos, e era uma pessoa um pouco tímida, mas que sempre estava presente ali para atender os mais diversos as dúvidas, né, que os alunos tinham, né? E também a professora Márcia, né, que segue trabalhando na Unicamp, e ela fez um dos livros, né, em língua portuguesa que a gente pode hoje estudar quimiometria melhor devido a esse livro da professora.
né? E aqui eu deixo outros precursores da quimiometria, mas eles começaram com esse desenvolvimento na década de 80, né? Quando a quimiometria ainda não estava tão desenvolvida quanto é hoje, né? Mas graças a esses professores e ao grande trabalho que eles fizeram, que hoje a gente tem esse acesso e a quimiometria se desenvolve muito bem no Brasil. Então, a questão aqui da minha formação, né? Vou falar um pouquinho da minha formação para explicar para vocês como é que eu cheguei nesse trabalho de quimiometria. Então, inicialmente, eu me graduei, entrei na UFSCar em São Carlos em 2004, me formei em 2008. Então, naquela passagem ali, né, quando a gente está se formando, ainda não sabe muito bem o que vai acontecer após a sua formação, né? Não sabia nem, de fato, se eu queria prosseguir ou não na área acadêmica, né? Mas, durante a minha graduação, eu ministrei aula no cursinho da UFSCar, e eu percebi que a carreira docente era uma carreira com a qual eu lidaria muito bem, né? E já não tinha tanta certeza, assim, que se eu fosse trabalhar numa indústria, se eu ia me adaptar muito bem a essa indústria. Então, por esse motivo, eu decidi prosseguir na pós-graduação. Fiz o meu mestrado na área de físico-química, né, sob orientação do professor Dr. Ernesto, né? E lá o professor que me introduziu, né, que me apresentou o primeiro projeto que tinha a ver com quimiometria. O professor Ernesto trabalha com a parte de físico-química e trabalha com a parte de eletroquímica especificamente. E lá ele queria desenvolver um eletrodo que pudesse fazer análises multi-elementos, né, e detectasse muitos elementos ao mesmo tempo. Ele é todo simples, né, ele de gota de mercúrio, tá? Mas era um modelo, era apenas um modelo para a gente entender como é que poderia aplicar a quimiometria nesse conjunto de dados. Então, o mais importante naquele momento não era desenvolver o eletrodo em si, mas as ferramentas para poder tratar os dados. E aí, a gente bateu bastante cabeça, né? E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar, então, com quimiometria. Para mim, era completamente novo. Quando eu comecei o meu mestrado em quimiometria, né, na verdade, em físico-química, eu desconhecia o uso da palavra quimiometria. Era alguma coisa que eu nem tinha conhecimento, né? E tive que estudar bastante aí, então, para poder suprir muitas lacunas que eu tinha com relação à ideia mesmo, né? O conhecimento do que é a quimiometria. Nesse tempo, pessoal, em 2011, lá no Departamento de Química da UFSCar de São Carlos, ainda nós não tínhamos um profissional lá, né, pesquisador, professor, que trabalhasse especificamente com a parte de quimiometria. O professor Edenir, acho que foi o primeiro que chegou lá, e ele ainda estava em vias de ser contratado, né? Ou ele era um contratado recente, né? Então, nesse sentido, não tinha muito a quem recorrer quando eu tinha dúvidas ali. E isso em 2009, né? Porque o meu mestrado eu terminei em 2011. E aí, nesse meio termo, enquanto eu fui desenvolvendo meu mestrado nesses 2 anos, chegaram os professores Edenir e, em seguida, chegou o professor Renato, né? Cada um deles são especialistas em quimiometria, mas cada um com uma certa especialização em determinada área. O professor Edenir trabalha muito com a parte de planejamento de experimentos, e já o professor Renato, ele trabalha mais com uma outra parte, que é a de calibração multivariada, né, resolução de curvas. Então, as minhas dúvidas eu comecei a retirar ali depois com o professor Renato, que foi parte da minha banca de avaliação do mestrado. E conversando, então, com o professor Renato, eu alinhei o meu doutorado com ele. E aí comecei a trabalhar nessa parte do doutorado com a análise de fármacos, né? E comecei ali no meio de 2011, na verdade, não, no início de 2012, e fui até 2015, né? Onde eu concluí meu doutorado, então, já sob orientação do professor Renato, né? O professor Renato, ele é um professor associado à parte da química analítica, então, foi daí que eu
fiz a transição da físico-química para a química analítica. Então, tenho mestrado em físico-química e em química analítica por esse motivo, né? Quando eu concluí, pessoal, o meu doutorado ali em 2015, então, né, tinha que agora enfrentar os concursos que vinham pela frente. Surgiu uma oportunidade de um concurso em 2016, lá na Universidade Federal do Amazonas, né? E eu vi que era uma boa oportunidade para poder já iniciar na docência. Prestei o concurso, né? Estudei muito, muito. Foi uma das épocas que eu troquei o dia pela noite estudando aí para poder ir bem no concurso, deu certo. Em 2016 eu fui aprovado e acho que em junho de 2016 eu comecei a trabalhar lá em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, e fiquei lá até 2022. Né? Nesse período aqui foi um período onde eu tive que aprender muitas coisas, né? Porque a gente deixa de ser um aluno de pós-graduação para ser professor, aí você está ali a todo momento, né? Tendo que expor o seu conhecimento e tendo que estudar muito para poder lidar com tudo isso, né? Então, foi uma época em que eu me desenvolvi bastante, né? Então, dando prosseguimento aqui a todo esse conjunto de informações, eu vou mostrar para vocês algumas publicações e como é que eu fui me desenvolvendo, então, por conta da questão de ter que, de fato, me adaptar às diferentes áreas para seguir na pesquisa, tá? Então, no meu doutorado, que rendeu 4 publicações, né, e todas elas envolvendo a parte de planejamento experimental e calibração multivariada, eu comecei trabalhando com uma parte que é muito comum o uso da biometria, que é a área farmacêutica. E o que eu fiz, então, no meu mestrado, no meu doutorado, né? Eu trabalhei com a parte de polimorfismo em fármacos, né? E o que é isso, né? O que é essa palavra polimorfismo e o que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Bom, primeiro vamos definir o que é o polimorfismo, né? Em grosso modo, uma substância, pessoal, que se é uma substância pura e ela vai cristalizar, ela pode se cristalizar de diversas formas, né? Ou seja, ela pode obter diferentes hábitos cristalinos. Cada um desses hábitos cristalinos, ele vai ter uma certa conformação, uma forma específica, e também vai ter uma estabilidade termodinâmica conforme a forma que ele adotar, né? Então, para toda forma cristalina, sempre vai existir um determinado hábito cristalino que é o mais estável, né? Só que ele pode, né, uma substância, dependendo das variáveis que você utiliza, ou como você controla essa variável, ela vai poder cristalizar de diferentes formas, tá? Então, nem sempre o hábito cristalino que é o mais estável, ele vai ser alcançado, né? Então, essa determinada substância, ela pode sofrer uma transição do hábito cristalino ao longo do tempo, porque a gente sabe que termodinamicamente as substâncias vão mudando sempre para atingir a sua conformação de menor energia, né? Então, por conta disso, é comum que essas substâncias que são sólidas vão sofrendo transições, né? A gente sabe isso claramente, como, por exemplo, trabalhando com a questão do grafite e, né, do cristal mesmo, né, do diamante. Todos eles formados apenas por carbono, mas a diferença de uma dupla ligação e a conformação que eles são capazes de adquirir por conta disso causa propriedades, né, confere a essas duas substâncias propriedades que são muito diferentes entre si, né? Então, essas propriedades, elas vão surgir e elas vão mudar à medida que o próprio hábito cristalino sofre uma transição. Então, portanto, o polimorfismo, ele diz respeito aos diferentes hábitos cristalinos que podem ser assumidos por uma determinada substância, né? Mas qual que é a relevância disso na área farmacêutica? Bom,
Se o fármaco que a gente está observando, que a gente está estudando, ele está em estado sólido, que é o caso dos comprimidos, então a gente tem problemas sérios com relação ao polimorfismo. Por quê? Porque esses cristais, eles serão fortes candidatos, né, a sofrerem essa transição polimórfica, né, durante o processo de estocagem. Então, pode ser que um determinado fármaco, ele é produzido em uma determinada forma, ele é cristalizado sob uma determinada forma, mas à medida em que ele é estocado, transportado, e ele vai lá para a prateleira da farmácia, durante todo esse processo, e o tempo que ele fica parado, é possível que ele sofra essa transição polimórfica. E quando ele sofre essa transição, todas as propriedades que aquele cristal tinha vai sofrer alguma alteração, né? Pode ser, por exemplo, que esse cristal, ao sofrer uma transição, né, ou seja, mudar a sua forma, sofrer uma transição polimórfica, ele fique mais exposto a um ataque do ambiente, né, se degradando mais rapidamente. Então, ele pode estragar mais rapidamente. Então, existe sim a possibilidade de que aquele fármaco que você comprou na farmácia, se ele passou por esse processo, ele já seja um fármaco que venceu, por exemplo, né? Ou ainda ele pode modificar, e isso aqui é mais sério, ele pode estar intacto, em perfeitas condições para consumo, só que se o hábito cristalino muda, possivelmente a taxa de dissolução dele no organismo, né, em um meio aquoso, vai mudar. Então, ele pode se tornar mais ou menos solúvel, né? E se ele se torna mais ou menos solúvel, a biodisponibilidade dele no organismo vai mudar, ou seja, a maneira como o nosso organismo consegue absorver esse fármaco muda, né? E se isso aqui muda, aquele estudo de da concentração do fármaco que você precisa ingerir para ter um tratamento terapêutico eficaz, mudou. Então, de repente, você está tomando 50 miligramas de um determinado medicamento, mas se esse medicamento sofreu uma alteração polimórfica, pode ser que ele se torne muito menos disponível, ele solubilize muito menos no seu organismo, e essa concentração, então, de 50 miligramas já não é suficiente para você ter uma taxa de absorção necessária para que o seu tratamento seja eficaz. Então, esse é um dos grandes problemas que a indústria farmacêutica tem. Decorrente disso, surge um monte de desdobramento, de ordem econômica, de ordem jurídica, né? Por quê? As empresas farmacêuticas, uma vez que elas sabem desse processo, elas entendem que não é apenas o fármaco que é interessante, mas a maneira como você produz esse fármaco e como ele é comercializado, vai gerar uma série de proteções por meio de patentes, que faz com que esse fármaco, por exemplo, um fármaco muito bem estudado, fique 30 anos em poder de uma determinada fábrica, né, de uma indústria, e ela vai produzir o fármaco com a melhor conformação possível. Então, outras empresas farmacêuticas podem até produzir o mesmo fármaco, mas não podem produzi-lo com o mesmo hábito cristalino. Vai ter que fazer esse fármaco se conformar, se comportar ou se cristalizar de uma maneira diferente, tá? Basicamente, pessoal, é assim que funciona um pouco, né? Em alguns casos, a gente vai ter exatamente esse problema com a indústria dos genéricos, por exemplo, tá? Então, os meus trabalhos no doutorado foram em torno desse tipo de pesquisa. Então, a gente pegava alguns fármacos que a gente sabia que eles eram fármacos que poderiam apresentar problemas dentro da indústria e estudava, né, esses fármacos. Um dos casos aqui é a ezetimiba, né? A ezetimiba, pessoal, ela tem uma questão
que ela, por assim dizer, né, ao grosso modo, ela é altamente higroscópica. Então, o que vai acontecer? A ezetimiba ali, dentro do seu comprimido, ela vai ter a característica de absorver a água que está no ambiente, né? E o que acontece quando ela absorve essa água é que a taxa de solubilidade dela vai diminuir bastante. E o que aconteceu? O Frederico aqui, né, que é o amigo Fred, ele estava manipulando isso e ele ficou curioso lá, foi dar uma olhada na espectroscopia Raman para ver quais eram os padrões dos picos da ezetimiba, e ele percebeu que foi mudando. O que ele percebeu rapidinho foi que a ezetimiba estava hidratando, né? Então, a gente fez um estudo para poder ver com que velocidade, né, a ezetimiba se hidratava, né? E também via um modelo de calibração multivariada para a gente poder, através do uso de um Raman portátil, por exemplo, medir se na prateleira ali de uma farmacêutica, né, de uma farmácia comum, a gente conseguiria medir a quantidade de cristais, se houve essa transição polimórfica ou não. Por que se houve transição polimórfica, fatalmente aquele fármaco está perdendo qualidade, tá? E aí a gente conseguiu fazer isso. E a ideia desse artigo aqui, que é o último artigo que eu produzi no meu doutorado, é esse, né? E a gente conseguiu calibrar, construir um modelo baseado nisso, né? Então, na capacidade de hidratação que a ezetimiba tem, né? E o mais curioso é que na indústria farmacêutica, por exemplo, eles sabem muito bem desse problema, de que determinados fármacos, eles vão ter essa característica de absorver a água do ambiente, né? E aí, o que eles tentam fazer para inibir esse processo? Eles colocam na constituição ali nos recipientes, né, na formulação da formação do comprimido, substâncias que são capazes de evitar esse processo acontecer. Porém, a gente reproduziu, né, através da bula, a gente sabia quais eram esses recipientes, a gente reproduziu um fármaco e colocou ele dentro de um ambiente a vácuo, né? Ou seja, ele não tinha como fazer a troca, ele não tinha como absorver essa quantidade de água, né, essa hidratação do ambiente, e ainda assim ele sofria a transição. Então, a gente observou que, de fato, o que nós tínhamos ali era uma transição por conta da hidratação, mas que essa hidratação acontecia de uma transição onde a água saía dos recipientes e ia para o cristal, né? Isso configurava o quê? De fato, né? Possivelmente, eles se equivocaram na hora de fazer a formulação do medicamento. Acho que eles não consideraram que isso poderia acontecer no caso da ezetimiba, né? E aí esse artigo chama atenção para isso. A gente conseguiu provar que isso ocorre dentro desse fármaco em específico. E aí esse trabalho aqui novo já é um trabalho que eu comecei a fazer lá na Universidade Federal do Amazonas, né? Chegando lá na Universidade Federal do Amazonas, eu ainda não tinha conhecimento de como trabalhar com os problemas que tem na região amazônica, ainda conhecendo os pesquisadores que trabalhavam lá, mas assim que eu cheguei lá, ainda tinha um edital aberto para jovens pesquisadores, eu me inscrevi para esse edital e consegui ser contemplado. E aí comprei algumas coisinhas, né? E me inscrevi no programa de pós-graduação. Nesse programa de pós-graduação,
2 alunos vieram me procurar, que é o Rafael, né, e o Adonilson, e eles foram, assim, alunos exemplares, trabalharam muito e muito bem comigo. E aí o que acontece é que a gente comprou os fármacos e começou a trabalhar com outros fármacos que eu sabia que também que poderiam apresentar problemas, que no caso aqui é a valsartana. Já a valsartana, pessoal, a questão dela é muito parecida com a desertimiba, mas não se trata da hidratação, e sim da transição do polimorfo mesmo. Por quê? A valsartana, ela é considerada como um fármaco, se eu não me engano, de classe 4. Ela tem baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Então, uma coisa é o quanto o fármaco é capaz de se solubilizar em uma solução. Outra coisa é o quanto, quando ele, né, o quanto daquele fármaco que se solubilizou é absorvido pelo organismo. São duas coisas diferentes, né? E no caso da valsartana, ela tinha baixa taxa de dissolução e baixa taxa de absorção. E o que dá para fazer, então, nesses casos, quando você tem fármaco nessa condição? Você trabalha com o fármaco numa condição de se transformar ele num sólido amorfo. Por quê? Sempre que o fármaco tem um hábito cristalino, ele vai ter uma estabilidade termodinâmica que faz com que ele interaja com os seus próprios átomos que contêm a molécula, né? Então, uma interação intramolecular, ela vai ser sempre mais forte do que interações intermoleculares ou extramoleculares, né? E nesse sentido, deixar essas substâncias que têm baixa taxa de dissolução e baixa taxa de absorção com hábito cristalino bem definido, diminui a sua taxa de solubilidade. Então, uma das estratégias da indústria farmacêutica é trabalhar e fazer esse fármaco não se cristalizar, ou se solidificar de maneira amorfa. Só que a gente sabe que o amorfo, né, ele tende, ao longo do tempo, se converter em algum hábito cristalino. Foi isso que aconteceu nesse fármaco. A gente estudou qual era a transição mais provável e conseguimos, de novo, desenvolver um modelo que quantificava o quanto do fármaco era amorfo, o quanto do fármaco já tinha se cristalizado, já tinha sofrido uma transição para algum hábito cristalino, né? Utilizando a espectroscopia Raman e também ferramentas quimiométricas. Aqui, nesse caso, a gente desenvolveu um pouco mais a metodologia aplicando uma forma diferente de calibrar, que a gente chama de NAS, né? Net Analytical Sign, que eu não tinha usado até então. E isso melhorou bem o modelo, né? Então, com o mesmo conjunto de dados, digamos assim, a mesma forma de adquirir os dados, eu consegui um resultado ainda melhor, mais confiável, né? Então, esse foi o avanço para esse artigo específico. E aí, ao longo do tempo, né, eu fui permanecendo ali, fiquei durante 6 anos em Manaus, fui dando aula para os alunos a respeito de quimiometria e fui conversando com outros professores e entendendo quais eram os problemas, né, e as potencialidades que tinha ali na região amazônica. Um dos grandes problemas que tem, pessoal, na Amazônia, né, tem relação com a parte ambiental, né? O que ocorre lá? Então, um dos grandes problemas de ordem social lá em Manaus é a questão do saneamento básico, pessoal. Manaus é uma cidade que tem 2 milhões e meio de habitantes, tá? E aqui eu fui bem conservador, coloquei 20% aqui, mas os dados mostram que talvez não chegue a 10% o total do esgoto tratado em Manaus. Então, o que ocorre? A cidade, ela é cortada por 4 grandes igarapés, né? Seriam como se fossem pequenos rios que cortam a cidade ao meio e que vão desaguar no rio, aqui, alguns no Rio Amazonas, outros no Rio Negro, porque é uma questão de posição ali, né? Então, basicamente, pessoal, todo o esgoto que sai, que desce de Manaus, ele vai ir quase que integralmente para o Rio Negro
e para o rio Amazonas, tá? E a gente queria saber qual era o impacto, então, que isso causava, né? E a professora Giovana, no caso, é uma professora que ela é especialista na aquisição desses tipos de dados, né? Em como tratar os dados, e como ver quais são as substâncias presentes ali. Então, nesse caso em específico, a gente fez um pouco mais do que aquelas análises físico-químicas de rotina. A professora Giovana, ela conseguiu trabalhar com os esteróis presentes, que são os esteróis que são antropogênicos, né, ou seja, de origem do homem, eles causam grandes impactos e eles têm uma certa característica de que um esterol específico, ele só se encontra no homem. Então, ele serve como um marcador do nível de contaminação por causa do homem, né, em corpos aquáticos. E aí, a professora fez a aquisição desses dados, esse determinado esterol que eu falei para vocês é o coprostanol, né? Então, a professora, ela fez um trabalho muito interessante, que ela teve uma ideia de poder correlacionar o teor de cafeína que a gente encontrava nesses igarapés com o teor de coprostanol. O teor de coprostanol, pessoal, lá era altíssimo, né? Indicando, então, de fato, que, assim, o esgoto, ele é simplesmente descartado, né? Sem tratamento nenhum, e esse esterol aqui, proveniente lá da matéria fecal mesmo, ele tem altas concentrações nesses igarapés e permeia ainda durante não por algum tempo, mas por algum espaço dentro do rio Amazonas, tá? E dentro do rio Negro. Só que fazer esse tipo de medida, pessoal, utilizando coprostanol e utilizando outros esteróis que podem ser de origem biogênica, ou seja, das próprias plantas, né? Como o caso do colesterol. Colesterol nós temos, mas as plantas também têm. Ergosterol. Então, por aí, a gente tem uma série de esteróis que estão presentes tanto nas plantas como no homem ou em outras fontes, né? Mas a gente precisa entender quais são essas correlações e quais são os índices que nós podemos utilizar para entender que um corpo aquático está ou não está contaminado. Porém, essa pesquisa, ela é cara, né? E região lá em Manaus, a gente não, né, quando estava trabalhando lá, não recebia tantas verbas assim para poder fazer a pesquisa. Então, a professora Giovana teve essa ideia, será que se eu consigo correlacionar o coprostanol com o teor de cafeína, porque se eu conseguir fazer essa correlação, futuramente eu posso utilizar a cafeína e não o coprostanol como marcador, né? Então, será que nos corpos aquáticos preservados e nos corpos aquáticos, a gente já sabe que são corpos aquáticos contaminados, a gente vai ter uma correlação entre cafeína e coprostanol? Aí que entrou a quimiometria. A professora, ela não tinha noção de como é que ela poderia relacionar, fazer essa relação, né? E aí eu que ajudei a professora nesse sentido. Então, só para vocês terem uma ideia desse trabalho, pessoal, aqui nessa figura, onde eu estou passando o apontador aqui, esse contorno é a cidade de Manaus, tá? Aqui, ó, nessa região, nós temos a reserva Adolfo Duque, é uma reserva muito bem preservada, né? E aqui, por aqui, vai passar um igarapé também, então esses pontos aqui foram pontos de coleta. O Rio Negro está descendo, então, do Rio Negro para o Rio Solimões, aqui que vocês estão vendo aqui em N15, por exemplo, NR15, de NR1 para NR15, nós temos um declive, o rio está correndo nesse sentido, tá? E ele vai passando pela cidade de Manaus. Aqui, então, você tem um encontro das águas que forma o rio Amazonas, tá? Então, nesse sentido, o que a professora observou? Que nesse igarapé aqui, onde está marcado com T, que é o do Tarumã, é um igarapé muito mais íntegro, né?
com pouca presença do homem nessa região, então a gente saberia que nessas regiões não encontraria-se os esteróides de origem antropogênica, né? No caso ali, o epicoprostanol e o coprostanol, né? E já nos outros igarapés, como esse aqui, M, que é o Mindu, o Q aqui, que é do 40, são igarapés que já estão no meio da cidade, então, né, com um grande descarte de esgoto doméstico, e que vai ter uma quantidade, então, de poluição muito grande, né, e desses esteróis que a gente está falando aqui. Então, vocês vão vendo que a coloração vai mudando aqui, ó, e quando chega aqui em MR, ó, em M5, em M4, você já tem uma alta quantidade de coprofenol, da ordem, pessoal, de 100 mil vezes, né? A quantidade, então, de coprostanol aqui já era 100 mil vezes maior do que em qualquer outra região, tá? E isso, tanto no igarapé do Mindu, como no igarapé do 40. E o que a gente vai observando? Isso aqui, esses igarapés, eles vão correndo e eles vão desaguar no Rio Negro, tá? Então, a gente viu aqui, no Tarumã, não teve problemas, ele está verdinho aqui, ou seja, ele tem uma baixa quantidade de coprostanol, às vezes nem se encontrava coprostanol nessas regiões. Aqui ela começa a coletar os pontos do Rio Negro, porque ela quer saber a influência desses igarapés no primeiro ponto, aqui no deságue mesmo, né? Então, NR1, NR2 são os pontos onde você sempre encontrava algum deságue, assim, né? Onde encontrava o córrego aqui, né? O igarapé com o rio. Veja vocês que nessa região aqui, ó, NR7, NR8, né? NR6, mesmo com o efeito da diluição, que é extremamente alto, porque esse rio, ele é extremamente um rio muito caudaloso, né, com um volume de água muito grande, não havia, né, a diluição do coprostanol aqui, né? O efeito de diluição acontece, mas ele não é suficiente para levar a níveis que digam que ele não é contaminado, pelo menos nessa região aqui, tá? Então, aqui, pessoal, o que nós conseguimos ver é que depois que o rio passa, né, depois que a gente passa dos pontos aonde o esgoto doméstico está desaguando, você, durante algum espaço aqui, ó, vai tendo ainda, né, uma duração, assim, né, por assim dizer, o efeito de diluição não é tão grande que faça com que os teores de coprostanol, por exemplo, sejam não detectáveis, tá? Então, essa poluição, ela está, de fato, permeando durante o Rio Amazonas. Isso aqui dá uma região de uns 4 quilômetros, talvez, né? Ou ainda mais um pouco, tá? E essa região aqui, NR15, que a gente está vendo aqui, já é uma região longe dos igarapés, mas isso aqui é uma área de ocupação, né? Então, aonde tem a presença do homem, naturalmente já começa a acontecer a contaminação por causa desses esteróis, né? Então, esse trabalho ficou muito legal, deu muito trabalho para o Moacir, que fez as coletas e que escreveu o trabalho, né? A gente só contribuiu com ele. Ficou extremamente bem feito e deu muito trabalho para fazer a coleta e o tratamento dos dados, tá? Por exemplo, para entrar nessa floresta aqui, o Moacir precisou caminhar muito por uma área que não tinha nem trilha, né? Ele entrou no meio da floresta mesmo até encontrar o ponto de coleta. E isso aí foram mais de 9 quilômetros, né, dentro da floresta. Então, deu muito trabalho, mas gerou esse trabalho de grande impacto, né, na revista Chemosphere, que é uma revista muito bem conceituada e que lida com essas questões, né,
que fala nesse artigo aqui, né? Aqui, pessoal, dá para ter uma noção, então, o que eu fiz nesse artigo, né? Qual foi a minha contribuição? Eu comecei a encontrar as melhores condições para fazer o tratamento estatístico desse trabalho, e a gente conseguiu fazer, então, uma análise de componente principal, onde aqui está a correlação entre coprostanol e cafeína. Então, o conjunto desses dados aqui só diz respeito a coprostanol e cafeína, né? E o que a gente pode ver é que nós temos basicamente a formação de dois grupos aqui na PC1, né? Se você olhar esse eixo X aqui, que é o da PC1, nós temos basicamente um grupo antes da origem, né? Antes de zero, um grupo depois de zero. E o que acontece? Esse grupo aqui, pessoal, é exatamente o grupo das amostras que passaram a cidade, né? Que passaram pela cidade. E aqui, o grupo onde nós temos um ambiente preservado, que é da reserva do Fuduque e do Igarapé do Tarumã, né? Onde a cidade não chegou ainda, né? Aqui não existe habitantes na cidade, tá? É na parte de cima de Manaus. Então, o que nós vemos aqui é que vários pontos do Rio Negro, aonde ocorreu o deságue, né, do Tarumã aqui, ele ainda não sofre nenhuma influência, né? Então, aqui ele tem baixo teor de cafeína, baixo teor de coprostanol. E aqui é exatamente o oposto, quando a gente olha os loadings, né, desse gráfico aqui, o que a gente tem é justamente cafeína e coprostanol. Então, esses aqui são as amostras, né, que tem alto teor de cafeína e alto teor de coprostanol. E veja vocês que o Rio Negro, no ponto 678, ele se agrupa justamente com essas amostras, né, indicando que, então, dentro do Rio Negro, né, nós já temos altos teores de cafeína, coprostanol, né, nesses pontos que ficam entre o Igarapé do Mindu e o Igarapé do 40, ou seja, naquela região aonde o deságue ocorre, nós estamos tendo sim uma fonte de poluição e que o rio demora bem para poder se recuperar através do efeito de diluição, né? Uma outra coisa que foi feito, pessoal, aí aprendendo mais sobre a Amazônia, sobre a questão Amazônia, né? A gente começou a ver como é que o povo ribeirinho trabalha. O pessoal já trabalha com isso lá, né? Os pesquisadores, e eles têm a questão do extrativismo, né? Da silvicultura que acontece lá nas florestas ao redor de Manaus, né? Então, uma das coisas que a população ribeirinha faz é trabalhar com a extração do óleo de andiroba, né? A própria Natura compra o óleo de andiroba, né? Assim como o açaí, para fazer os seus cosméticos, tá? E a indústria farmacêutica também utiliza, né? Então, o óleo de andiroba, ele vai estar na indústria dos cosméticos, né? Vai estar na indústria farmacêutica, né? E a própria sociedade amazônica ali está acostumada a utilizar esse óleo para as mais diversas, com os mais diversos objetivos, tá? Então, o que ocorre é que a extração desse óleo, ele é, na verdade, retirado da árvore da andiroba, que é uma castanheira, né? Então, a castanheira cai no chão, o pessoal quebra aquele casco, né? E você vai ter muito parecido, assim, com o formato de uma castanha do Pará, que é a castanha de andiroba. Então, o pessoal quebra aquela castanha, retira a parte interna, e dessa parte interna é da onde se extrai o, o óleo, né? E tudo aquilo depois vai virar um rejeito. Então, como a utilização é em larga escala, surgirão muitas e muitas toneladas desse rejeito, né? Que é o rejeito da castanha.
O que acontece é que esse rejeito não tinha nada o que fazer, então ele ia ficar acumulado, ele ia causar um certo impacto ali na região da floresta, por conta que ele ia demorar muito para se biodegradar, porque ele é aquela casca da castanha, ela é recalcitrante, ela é difícil de sofrer um processo de degradação, tá? E aí o pessoal começou a olhar do que era feito, né? Qual é a característica daquele material, daquela, né, uma espécie de madeira, viu então que essa casca, ela tem uma série de substâncias que são de grande interesse. Entre as substâncias, nós temos aí os açúcares, que são os açúcares redutores. Então, tem arabinose, glicose, frutose, tá? Açúcares redutores, pessoal, são aqueles que têm ou uma cetona ou um aldeído na sua cadeia, tá? E ele pode, então, se juntar a um outro um monômero, se juntar a um outro monômero, formar um dímero, e aí ele causa uma redução, por isso que ele é um açúcar redutor, tá? E aí, o que dá para fazer? Dá para pegar, então, todo esse grande rejeito, fazer ele passar por um processo de extração e, né, conseguir fazer com que esse rejeito se torne mais uma fonte de renda para essa população ribeirinha, desde que eles consigam fazer o processo da extração. Então, o que a gente estudou é uma maneira de fazer a extração da arabinose, a glicose, a frutose, ou seja, dos açúcares redutores, nessa castanha, né? Para isso, a gente estudou tanto o meio ácido como o meio básico, então fez a imersão desse rejeito, né, em um meio onde a gente controlava tanto o pH, colocava a adição de uma enzima e controlava a temperatura. Então, com essas três variáveis, a gente tentou encontrar a melhor condição para fazer a extração desse material, desses açúcares redutores, tá? E esse trabalho, então, foi realizado dessa forma. A gente fez um planejamento aqui do tipo, então, box banking, né? Eu não vou demonstrar aqui como é que é o planejamento, né? Mas quem tiver dúvida e quiser conversar comigo depois, dá para mostrar. Eu também vou deixar as referências aqui, e aí eu fico disponível para vocês para tirar dúvidas, né, quando vocês quiserem. Mas deu para fazer um planejamento do tipo box banking e encontrar a condição ideal, né, a melhor condição, por assim dizer, com relação a tempo, temperatura e pH, e também a taxa de concentração de enzima utilizada para fazer a quebra daquele material hemicelulósico, né? E quebrar ele em suas pequenas... Porque isso aqui, essa hemicelulose, pessoal, é como se ela fosse um polímero, né? Mas não um polímero não homogêneo. Ele é um polímero formado de diferentes substâncias, tá? Então, ele que permeia a casca da árvore, que dá aquela fechada, justamente porque, por ele ser um polímero formado de diferentes substâncias, ele não é um polímero regular, né? E ele, então, consegue ter essa característica de ser retorcido, tal. E aí, por conta disso, quando a gente consegue quebrar essas cadeias de hemicelulose, a gente quebra ela em seus constituintes, faz isso, né, obtendo araminose, glicose, frutose, outros açúcares redutores, e faz isso através de um processo enzimático, onde a gente controla temperatura e pH. Né? E aí, o que a gente conseguiu fazer é encontrar a melhor condição, e depois você passa, né, essa condição lá para o pessoal que são os ribeirinhos controlarem o processo e obterem a melhor extração possível, né? Isso aqui virou um outro trabalho também, né? Que aqui, ó, a valorização da andiroba, né? E desses resíduos através da utilização por um tratamento pré-tratamento alcalino, né? Para obter açúcares que são os açúcares fermentáveis, que vão ser utilizados na indústria, nesse caso aí na indústria alimentícia, tá? Outra coisa que tem na Amazônia, pessoal, muito, é esse frutinho aqui, tucumã, né? É delicioso ele, né?
A gente consegue colocar ele em vários lugares, faz tapioca, faz um monte de pratos utilizando o tucumã. Então, lá o pessoal utiliza muito. Mas veja vocês, ele é um frutinho, né? Ele deve ter aí um frutinho de uns 5 centímetros, talvez, de diâmetro. E esse fruto, pessoal, só uma pequena parte dele é utilizado, que é essa parte em laranja. Essa parte que está em marrom aqui, né? O preto, dependendo de como é que vocês estão vendo aí, é uma parte que vai para descarte. Agora, veja, dentro dessa parte ainda tem um endocarpo aqui possível de ser utilizado. E tudo isso, pessoal, é descartado. Como o consumo do Tucumã em Manaus é muito alto, se um dia vocês forem para lá, vocês vão ver que vocês vão comer Tucumã a rodo, e a quantidade de Tucumã que é liberado como rejeito é muito grande. Então, o que dá para fazer? Dá para usar isso aqui para fazer o biodiesel, né? E acrescentar no diesel. É uma fonte onde você, né, consegue utilizar esse rejeito, dar um fim a esse rejeito, né? E é possível, então, de fazer biodiesel através disso aqui. O que mais que dá para fazer, né? No processo de conversão do biodiesel, você vai ter que fazer a esterificação, né? E esse processo de esterificação, ele é muito energético, tá? Não é fácil de fazer o biodiesel. Você precisa, então, encontrar um bom catalisador. Às vezes, o catalisador é mais caro, né? E o processo de produção do biodiesel se torna muito caro por conta da utilização do catalisador. Mas as pilhas que a gente descarta em baterias, né? Aquela pasta que fica dentro, ela é basicamente uma pasta do mesmo material que é feito os catalisadores convencionais para a obtenção, né, do biodiesel. Então, o Flávio, né, que é um pesquisador que está radicado lá em Manaus, ele utilizou essas duas ideias, extraiu as pilhas, e aí a gente fez, mais uma vez, um planejamento experimental. Dessa vez foi ele que fez, né? Esse trabalho surgiu meio que por acaso, porque ele tinha uma aluna, essa aluna propôs o planejamento Taguchi. Agora, por que ela propôs o planejamento Taguchi? Porque ela é engenheira, né? E dentro da engenharia, o pessoal consegue trabalhar bem com o Taguchi, que ele é muito utilizado na indústria, né? Mas não é o melhor planejamento para a gente ir para laboratório com ele, porque ele não permite que a gente correlacione a interação de variáveis, né? Ou não da mesma forma que a gente costuma fazer, né? E aí o que aconteceu é que essa aluna arrumou um emprego, teve que ir trabalhar e ele ficou com esse conjunto de dados sem ter o que fazer. Aí ele me encontrou, pediu ajuda, eu fui lá, fiz a extração das informações, mesmo sendo um Taguchi, né? E aí conseguiu fazer essa publicação. E foi uma publicação muito boa. Está aqui, na Renewable Energy, né? É uma revista também de alto impacto. E a gente mostra quais são as melhores condições, né? O quanto de pasta eletrolítica dessas pilhas a gente consegue utilizar, né? Para fazer biodiesel através do descarte do Tucumã. Na mesma linha de pesquisa, pessoal, a gente fez um trabalho contra o Guaraná. Dessa vez, utilizando o Guaraná, né, a sementinha do Guaraná, que ela vai ser descartada também, e chegamos também numa situação muito boa, que nesse do Guaraná, a gente consegue utilizar essas sementes como catalisador do processo do biodiesel, né? E como é que a gente determina isso? Através dos grupos sulfônicos. Quanto mais grupo sulfônico tiver nessa semente, melhor vai ser a reutilização desses processos para você fazer o processo de produção do biodiesel. Então, a gente conseguiu ver que a gente conseguia utilizar até 5 vezes a mesma semente para fazer a produção do biodiesel sem ter uma perda de produção, uma perda de rendimento no processo, né? E aí, pessoal, eu começo, a partir desse momento, né,
eu estava lá radicado, já trabalhando, e não conseguia, eu estava trabalhando, ajudando outros, trabalhando em associação, né? Mas eu queria resolver um problema que eu tinha no passado, que assim, lá na minha pesquisa anterior, né? Lá quando eu comecei com o meu mestrado, a gente não chegou num bom termo ainda, né? Como eu era muito novato ali na questão da quimiometria, passei por muitos perrengues para fazer o mestrado e não consegui ainda resolver o problema que o professor tinha me proposto, né? A gente avançou bem, mas ainda faltava alguma coisa lá. E aí eu decidi retornar para a eletroanalítica, né? Para poder desenvolver biosensores. E por que disso? Porque a região amazônica tem uma biodiversidade incrível, né? Então tem uma série de frutos e de plantas que a gente só vai encontrar lá, né? E esses frutos e plantas têm uma série de substâncias que a gente não faz nem ideia, né? Do que pode surgir. E o que eu queria fazer é trabalhar com os principais frutos que tem lá. Então, pegar o açaí, pegar o cupuaçu, né? Pegar, por exemplo, a andiroba e outros frutos, né? E matérias que são comumente utilizadas lá, para fazer a extração das enzimas que estão contidas ali, para fazer produção de biosensor, né? E por que eu queria fazer isso? Primeiro, pessoal, porque trabalhar com eletroquímica, né? O maquinário utilizado em eletroquímica, ele é um maquinário que é muito mais economicamente viável do que você ir trabalhar com cromatografia, do que você ir trabalhar com, por exemplo, uma ressonância magnética nuclear, né? É outra ordem de investimento que você precisa fazer. E lá tem um laboratório bem montado com a parte de eletroquímica e eletroanalítica, mas com a eletroanalítica em si não tinha ninguém trabalhando, né? Então, até onde eu saiba, não tinha ninguém trabalhando com essa linha de eletroanalítica e muito menos tentando fazer a extração das enzimas para trabalhar com biosensor. Não era a área com a qual eu trabalhava no meu mestrado, mas eu comecei a vislumbrar a ideia de trabalhar com isso. Então, eu peguei a aluna, que é a Rebeca, né, que é uma aluna de iniciação científica, lá no começo de 2019, ela veio conversar comigo e falou: você quer ir lá, né? Quer ir lá na Federal de São Carlos, lá em São Carlos, né? Para ir trabalhar um pouco, entender como é que o pessoal monta o eletrodo, como é que é o processo de obtenção dos resultados, né? Como é que é o processo de montar um eletrodo, porque a partir daí a gente vai voltar para cá e começar a trabalhar com biosensores, mas você precisa ter uma experiência prévia, né? Ela topou, né? Eu dei uma ajuda de custo lá para ela veio para São Carlos e ficou o mês inteiro lá, né, enfurnada dentro da universidade, no laboratório do professor Fatibel, adquirindo esses dados, né? E aí, quando ela chegou lá, a gente enfrentou a pandemia ainda, porque assim que ela chegou, veio a pandemia, a gente ficou aquele tempo todo parado, e aí chegou um determinado momento que eu consegui pegar aqueles resultados, trabalhar esses resultados, né? E fazer uma publicação, né? Então, deu fruto, né? E o que seria a próxima etapa do trabalho que eu faria com a Rebeca, né? Se eu tivesse continuado por lá. A gente ia desenvolver os planejamentos experimentais, tanto para fazer a extração das enzimas dos frutos, como montar, né, os biosensores com uma proporção já otimizada, né, das substâncias que estão ali, né? Para isso, utilizando o planejamento experimental, né? Mas aí, como eu vim para cá, eu não pude dar continuidade, né? Até falei com a Rebeca, falei: Rebeca, se você quiser fazer um mestrado lá por São Paulo, né? Conversa comigo, porque a gente já está caminhando, né? Ela está cogitando ainda a hipótese de vir para cá. Então, gerou esse trabalho aqui na Analytical Methods, né? Ela coletou todos os dados, então, e trabalhou muito, eu deixei ela como primeira autora, né? E ela foi escrevendo, eu fui mostrando como é que se escreve, né? E aí a gente conseguiu essa publicação, que eu considero como sendo uma publicação muito boa. Bom,
basicamente, pessoal, foi dessa forma que eu fui me virando ali, né? E fui adequando a questão da utilização da quimiometria, né? Então, em alguns momentos eu utilizei resolução multivariada de curvas, calibração multivariada, análise de reconhecimento de padrões e também os planejamentos experimentais para trabalhar com a quimiometria. Mas quando a gente termina o nosso processo de formação dentro da universidade, né, a gente ainda tem muito a aprender. Então, a parte mesmo de planejamento experimental não era o meu forte, né? Mas eu tive que ali ensinar, entender como é que o pessoal fazia, porque o pessoal trabalhava muito com a construção de material, né? E isso tem tudo a ver com a parte de planejamento experimental. Então eu tive que estudar muita coisa na raça. Aí, por sorte, pessoal, a gente tem o canal do professor Edenir no YouTube com videoaulas dele, né? E o professor Edenir, lá da Federal de São Carlos, em São Carlos, ele é um professor, assim, quem conhece ele sabe que ele é muito minucioso, um professor muito calmo, detalhista, e ele consegue explicar direitinho tudo, como é que você constrói os planejamentos, como é que você consegue fazer a aplicação, né? Nessas videoaulas no canal dele no YouTube, né? Ele também, junto com a professora Fabiola, da Unesp de Araraquara, eles fizeram um ótimo tutorial, né, com rotinas que são rotinas computacionais, no programa Octave, tá? Que é um programa livre, é um software livre, bem parecido com o MATLAB, ele só não tem a mesma qualidade gráfica, mas a maneira de funcionar é a mesma. Então, se você começar, já sabe, ou tem alguma experiência no MATLAB, o Octave não vai ser um problema para você. E outra coisa é que eles fizeram, então, esse tutorial, onde eles ensinam tudo, desde como você baixar o programa, até você gerar as figuras que dão, né, que estarão ali no seu artigo, tudo isso com um tutorial muito bem feito, tá? E aí eu recomendo, eu vou deixar aqui a fotinho desse tutorial para vocês. E, né, a gente ainda carece, pessoal, de material. Eu mesmo, né, tenho como objetivo trabalhar na tradução de um material muito bom de um professor da Argentina, que é o professor Héctor Goicoechea, né? Para isso eu estou precisando de alunos que saibam alguma coisa de programação para poder trabalhar na parte de tradução e implementação desse material, para a gente ter um material a mais, né, um material prático, um material mão na massa, né, naquele que você já adquire o conjunto de dados, e à medida que você vai lendo o material, você vai fazendo a aplicação e já vai entendendo como é que funciona. Então, esse material em português, ele ainda é pouco, ele é escasso, né? Já que a gente começou a trabalhar na década de 80 aqui, né? Os primeiros professores em quimiometria são os professores da década de 80. Então, agora é que eles estão, digamos assim, tendo tempo, né, de não ficar mais só dentro da universidade, dando aula, fazendo pesquisa, e criar esse material didático. A gente sabe que esse tempo urge, né, e a gente geralmente não consegue tempo para fazer todas essas coisas. Então, a experiência agora deles é tamanha, e o tempo vai permitir que esses professores, de agora em diante, consigam produzir esses materiais, que são materiais em português, né? Nós já temos um livro, que é o livro da professora Márcia, né? Um livro muito bom, muito bem explicado, com bastante conteúdo, né? Mas esses tutoriais aqui do professor Edenir, tanto no YouTube como no no artigo da Química Nova, são muito bons, tá? Eu recomendo bastante. Eu utilizei muito e aprendi muito com eles, tá? Então, o artigo é esse aqui, ó, né? Para quem quer trabalhar com a parte de planejamento experimental, vai conseguir aprender, implementar, entender qual é o melhor planejamento para a sua aplicação, né? E ainda vai gerar as próprias figuras e não vai ter problema com relação a direitos autorais, porque o software é livre, tá? Um outro programa que você pode utilizar, pessoal, é o Chemostat, também é um software livre. Ele, inclusive, pessoal, está presente online, né? Você consegue calcular
salvar os seus dados lá no determinado formato, que é o ASCII2, né? Aqui é o ACS, né? Nesse formatinho aqui. Você salvou os seus dados nesse formatinho aqui, né? Que é o separado por vírgulas. E aí você já pode levar ele para abrir o site deles e rodar os dados, ele volta para você, ele já te retorna as figuras, né? É um programinha que foi desenvolvido pelo pessoal da Federal do Rio Grande do Sul. Eles estão bem engajados, bem empenhados nesse tipo de trabalho, né, de gerar um material e de gerar softwares que possam atender a gente, tá? Para a gente sair daqueles softwares que sempre que a gente precisa, né, tem que pagar e tem que pagar caro, tá? E um outro, pessoal, é esse aqui, né, do Nanometrics, né? E se vocês conseguirem ver esse aqui, dá para baixar ele no Google e vocês vão conseguir fazer, inclusive, análises no próprio celular, tá ok? Então, já encaminhando para o final aqui, gostaria de agradecer, então, ao professor Bruno, né, pelo convite. É muito legal poder falar a respeito do nosso trabalho, né? Agradecer a vocês que estão assistindo a palestra, aos órgãos de fomento, que no caso aqui foram a FAPEAN, CNPq e CAPES, né, que ajudaram bastante. Agradecer a minha esposa, né, que nesse momento está grávida, gerando aí o herdeiro, né, e dedicar essa apresentação aqui ao meu pai, que faleceu recentemente, né, mas que pode estar bem orgulhoso do que eu estou fazendo agora. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, Marcos, pela apresentação. Percebam que o Marcos, mostrando os trabalhos, vocês veem que tem muita versatilidade, né? Então, eu gostaria de passar para vocês, para a plateia, para os alunos, perguntando se eles têm algumas perguntas para poder fazê-las, né, ao Marco. Eu faço a primeira pergunta. Marco, qual seria qual foi a maior dificuldade desses trabalhos, né? Qual foi o que você enfrentou a maior dificuldade para fazer o tratamento estatístico? Inicialmente, Bruno, a gente tinha uma questão que era de ordem financeira mesmo, sabe? Por que disso? Porque boa parte desses tratamentos, a gente consegue fazer eles muito bem, né, e a gente é educado e treinado a fazer isso no MATLAB, né? E lá nesse caso, quando eu fui lá para a universidade, a gente não tinha MATLAB ainda, então tinha que trabalhar com softwares livres, até um momento que conseguiu fazer a compra da licença, né? Então, isso aí era uma barreira que a gente tinha preocupação. Mas depois, era possível já, utilizando mesmo o Octave, fazer. Agora, do ponto de vista técnico, digamos assim, a maior dificuldade, Bruno, é você conseguir conversar e entender o problema que as pessoas que estão trabalhando e desenvolvendo o trabalho têm, que é a questão da linguagem mesmo, né? Às vezes você tenta mostrar, falar, olha, nós temos que correlacionar essas variáveis elas vão ter uma correlação estatística que eu posso fazer, mas você precisa fazer o experimento dessa forma, e muitas vezes o pesquisador que está lá, ele não entende isso, ou ele acha que não vai dar certo daquela forma, então isso foi um dos problemas maiores, assim. Tanto que eu demorei para começar a gerar esses trabalhos em torno de uns 3 anos, Bruno, até que os professores falavam, não, pô, dá certo mesmo isso aí, né? E qual foi o caso, assim,
o conversor, quando eu ligou a chave dos professores. Tem um professor lá que é o Luiz, ele trabalha bem, né? E ele não estava conseguindo mais gerar trabalhos com grande impacto. E aí o que acontece é que ele começou a trabalhar e ele mandou um trabalho que ele achou que tinha ficado bacana, ele mandou esse trabalho para uma revista, essa revista respondeu ele, falou que só aceitaria, né, nas revisões, se ele fizesse uma batelada de experimentos. Então, Bruno, ele tinha feito, assim, em torno de umas 30 reações. Ele precisou fazer mais 150, cara. Né? E isso consumiu da aluna, assim, que estava realizando o trabalho, 3 meses de trabalho, onde ela ficava de 8 a 10 horas no laboratório, inclusive nos finais de semana. Né? E aí, depois que ele fez isso, que ele quebrou a cabeça fazendo isso, é que ele veio conversar comigo. Aí eu olhei, assim, os dados, falei, mas o que eles queriam? Ah, eles queriam achar esses parâmetros. Eu falei, Luiz, você consegue fazer isso aí, cara, fazendo no máximo 20 experimentos. Aí, não é possível, tá? Eu fui lá, construí, mostrei, peguei os dados, joguei lá, mostrei para ele. Aí, no trabalho seguinte, ele começou, ô, Marco, me ajuda aqui a planejar esses experimentos. Aí, eu fui montando com ele, e aí, ele conseguiu ir produzindo um atrás do outro artigo, por conta de fazer o planejamento de forma correta. O software que você indica para alguém começar hoje, que seja, se tiver algo gratuito e O software, pode falar. Bruno, tá bem legal de trabalhar e ele é didático, né? É esse do Octave. Então, nesse tutorial que eu passei aí, que é o que o professor Edenir deixou, ele traz as rotinas, que se você seguir o tutorial direitinho, no final, você já consegue, inclusive, as figuras que vão ser as figuras que você vai utilizar no seu trabalho, que você vai utilizar para publicação. Né? Então, é possível utilizando o Octave, com um pouquinho de paciência ali, você vai estudando devagarzinho, eu não dou um mês para você conseguir rodar tudo. Eu, inclusive, usava esse tutorial, né, para as aulas práticas de quimiometria, né, quando eu estava dando lá, essas disciplinas de quimiometria. Então, a gente reproduzia o que estava ali e, de repente, o pessoal já estava trazendo dados para mim, dos próprios dados mesmo. Fala, professor, eu já tenho. Fala, se você já tem os dados, já pode trazer. Mas você adquiriu eles dessa forma? Ah, não, professor, não fiz esse planejamento. Então, faz esse planejamento aqui. Aí eles iam lá, gastavam um mês, voltava com os dados corretos e já dava certo. Entendeu? Qual foi, dos seus trabalhos, qual foi o mínimo de dados que você conseguiu para começar a tratar? Falei assim, ó, com o mínimo de dados que você conseguiria. Eu sei que isso varia muito, mas a partir de X dados eu consigo fazer um tratamento legal, mesmo que seja com PCA, com PLS. Bruno, isso de fato varia, né? Mas se for em planejamento experimental, por exemplo, e que envolva umas 3 variáveis, com 15 experimentos já dá. Então, com 15 dados adquiridos ali, já é possível você comprovar que os seus dados não precisam de mais dados do que isso. Né? Você já mostra a variância estatística que está contido, o erro em cada medida, né? E isso aí já é suficiente para o pessoal entender que fala, não, esse resultado aqui é confiável. Ele é de fato o que está descrito aqui. Certo. É uma coisa que às vezes tem um mito de você tem que ter um computador muito potente, né? Uhum. Isso realmente precisa ou você Não. consegue? Você precisa de nuvem ou dá para fazer com software, com um computador mais simples? Dá para fazer com o computador que eu fui para lá, Bruno, era uma carrocinha, cara. Ele rodava mal, ele demorava para ligar, né? E ainda assim ele rodou os dados. E o que eu disse, assim, tem como você fazer isso na nuvem mesmo. Você joga os dados no site, o site te devolve os resultados. Então, basta ter internet. Dá para você fazer isso no celular. Dá trabalho, né? Porque mexer no celular não é um negócio bacana. Mas aquela última figurinha que eu coloquei para vocês no slide ali é um programinha que fica no celular. Né? Ele é para isso mesmo.
Ele foi desenvolvido em Python, né, naquela linguagem que é muito mais econômica, e você consegue, tirando fotos, por exemplo, se você quiser fazer quimiometria, colorimetria, por exemplo, onde você consegue, com as fotos, ver a diferenciação das cores. Se quiser calibrar isso, você faz tudo com o celular. Esse software é bem bacana. Quem quiser trabalhar com ele, do pessoal do Rio Grande do Sul, ele faz mesmo, é muito. Eu tenho usado alguns trabalhos, É ele é bacana. grátis. Você consegue fazer calibração multivariada o mesmo univariada, né? Ele é bem robustinho. Esse pessoal do Sul tem feito coisas de quimiometria bem legais. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Bruna? Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Marco pela palestra. Parabéns, Marco. Parabéns, Marcos. E achei muito interessante, né, essa aplicação que você mostrou, né, nos seus estudos. Mas uma dúvida seria em relação a esses softwares. Eu posso utilizar qualquer tipo de resultado de análise dentro desses softwares, como, por exemplo, os ensaios de liberação, e dentro deles aplicar modelos matemáticos no qual eu consiga avaliar o tipo de liberação que o meu material está ocorrendo no meu material? Tem. O que acontece? O Octave especificamente, ele é um software excelente, né? Que ele é um software livre, mas ele vai exigir a questão de linguagem de programação, né? Aí o pessoal vai se assustar, porque vai pensar assim, pô, eu não sei programar, isso é normal, né? A gente não tem na nossa formação, ou na maioria de nós, a gente não trabalha com linguagem de programação. Porém, o MATLAB, que desenvolveu tudo isso, trabalha exatamente com a mesma linguagem de programação. Então, o que o pessoal faz? O pessoal pega o mesmo código já descrito, aquele script pronto do MATLAB, transfere ele para o Octave, e o Octave faz exatamente a mesma coisa, né? Então, se você, por exemplo, conseguir encontrar um script, e possivelmente tem, eu acabei não colocando aqui, mas tem um pessoal na Dinamarca, tem um pessoal na Espanha, que eles programam e deixam os scripts livres. Então, você consegue baixar aquele script, levar para o Octave e rodar os seus programas. Então, está prontinho. Inclusive, vai sair tudo pronto, figura, tudo. É possível, sim. Ah, legal. Obrigada, viu? Nada. Inclusive, Bruna, se você, se for um caso, se você precisar disso, pode entrar em contato que a gente procura qual que é a rotina que você precisa, instala o Octave no computador e você vai ver, é tranquilo, né? No começo dá um pouquinho de trabalho, porque a gente precisa se acostumar um pouco, mas não é uma coisa de grandes proporções, né? Dá certo. Obrigada, viu? Marco, põe seu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Coloca Tá. no seu e-mail no chat. Eu vou passar a palavra para a Bianca fazer uma pergunta. Bom dia, professor Comentário. Marco. Bom Parabéns pela dia. apresentação. Foi muito informativo, eu gostei bastante. Eu queria falar, tenho uma dúvida, porque eu fiz mestrado de reologia, né? De hidrogéis. E eu achei interessante essa parte que você tinha falado sobre o professor, né, que precisou ter um trabalho gigantesco para fazer vários experimentos e como esse tratamento de dados facilita. E, assim, eu estou numa fase também que eu estou precisando aprender essa linguagem de programação, porque eu me vi numa situação parecida, onde eu precisava fazer como uma curva de concentração, né, para me mostrar uma tendência de aumento de concentração com aumento de viscosidade das minhas soluções. E, assim, uma dessas curvas eu tinha que fazer, tipo, muita solução, muita. Às vezes, assim, o material estava acabando e às vezes eu olhava e falava assim, nossa, será que eu não consigo prever algum resultado, né, alguma tendência? E, assim, eu fiquei até em dúvida quanto a isso, se seria errado, né, eu fazer usando esses softwares, né, de fazer linha de tendência ou prever algum comportamento. Olha, Bianca, o que dá para fazer é uma metodologia, como eu
abordei muitas, né, eu preferi passar pelos trabalhos que eu já fiz, então eu acabei não entrando nos detalhes da quimiometria. Mas o que é recomendável nesses casos? Você consegue, que nem eu falei com o professor Bruno aqui, falei, olha, com 15 experimentos, às vezes a gente já acha. Se você trabalhando com 3 variáveis, com 15 experimentos, você consegue mapear o comportamento do seu sistema como um todo, dentro daquele domínio. Então, o que você pode fazer? Se você está trabalhando com a questão da reologia, então tem a viscosidade, a temperatura influencia na viscosidade, você pode diluir ou aumentar a solução, entender como é que funciona isso. Então, se você controlar essas variáveis, dependendo de quantas são, você pode construir um conjuntinho de experimentos e, através desse conjuntinho, a gente primeiro analisa, vê quais são as variáveis que, de fato, são influentes na sua resposta, e depois que a gente faz isso, a gente otimiza. Aí, quando você otimiza, você faz um pequeno conjunto a mais de experimentos. Então, a gente está falando assim de não chegar em 25, por exemplo. Você não precisa nem de 25 experimentos, talvez. E você achar o ponto máximo, e achar uma curva, uma superfície de resposta, onde você sabe exatamente como controlar suas variáveis e prever a resposta que vai ter. Inclusive com um erro. Né? Você fala assim, ó, a minha concentração vai ser tal e ela vai ser máxima X, mínima Y. Você consegue fazer isso. Ah, legal. Viu, professor? Teria como repassar o nome de novo desse software? Para mim anotar. Eu acabei esquecendo de printar a tela e vou precisar. Tranquilo, aqui, ó. Octave. Tá? Eu vou colocar a apresentação, e aí eu vou voltar na apresentação, e quando eu colocar, eu vou deixar no slide, tira um print do artigo. Beleza? Deixa eu colocar aqui para você. Esse aí, ó. Tá bom, vou procurar ele. Printei aqui, professor. Obrigada. Nada. Bianca, uma dica que eu dou, quando você pegar os trabalhos do Edenir, por exemplo, o Edenir trabalha com um monte de coisa diferente, o Marco, tentar pensar tentar fazer uma regra de 3 com sua problemática, para você começar a entender isso. Tem um trabalho que a gente fez para tentar melhorar a superfície de resposta para prata, que é um trabalho clássico do livro do Edenir de eletroquímica. Uma galera vem me procurar, eu sempre falo, eu não sou um grande entendedor disso, mas eu sou um curioso em estatística, de quimiometria. E esse trabalho do Edenir nosso aí, ele é um trabalho clássico até do livro dele, da disciplina, ele sempre mostra porque ficou a superfície bem bonita. Então, você tentar olhar quais são você tem que definir 3 a 4 variáveis suas. Então, você faz essa pincelada. Você pode até depois entrar em contato com o Marco, ou mesmo o Edenir, eles ajudam a fazer Se tem uma dificuldade, ele vai trabalhando junto com eles até você ter a sua própria unidade, o seu próprio entendimento de experimento. Eu sempre falo para meus alunos, eu não sou um grande fã para eletroquímica, eles ficam até bravos comigo, porque eu vejo em eletroquímica que alguns pontos eu gosto que eles façam para eles entenderem a parte eletroquímica fundamental. Por isso que às vezes eles ficam e a minha discussão com eles. Mas eu falei, depois de um tempo eles fazerem, eu acho até legal depois de um certo ponto de carreira. Porque senão você não entende. Como o seu caso, você precisa de muito experimento para chegar no final. Algumas técnicas eletroquímicas elas não vão chegar. Então, fazer a história da problemática. Define 3 ou 4 pontos que são importantes de variáveis. E aí você começa a fazer, mas quais variáveis desse trabalho que eu falei da prata, que é uma química nova, inclusive. Você fala, nossa variável é essa, mas as minhas variáveis são essas. Aí você começa a entender. Aí você pode montar realmente, dá para você fazer uma planilhinha para os primeiros momentos, para fazer design de experimentos, você vai usar Excel mesmo, para depois entrar nos mais difíceis, né? Então, você tem esse conhecimento das suas principais variáveis e entender a problemática de quanto você vai reduzir de problema para você usar o tratamento estatístico.
Então isso eu acho que vai ajudar todos vocês aqui e conversar com pessoas assim. Trouxe o Marco, o Denir é um cara aberto, eu ainda preciso trazer o Denir, no que vem eu trago ele para dar uma palestra no nosso Ele gosta. E para tentar vocês visualizarem esse tipo de. Porque na realidade, igual o Marcos falou, você faz duas, a gente entra com duas, né? Fazer um pré-tratamento, depois você entra com ele firme, né? Depois definir realmente os principais para. Você sempre vai cair, se tem 3, 4 variáveis, cai em duas, que fica mais fácil, dessas duas você vai achar o valor ideal, né? Variando sempre no ponto máximo e ponto mínimo dessas variáveis. Então, por isso que você não vai, quando você fala sua dúvida, eu vou fugir, eu estou fazendo errado, não, porque você vai entrar com as extremos das variáveis. Então, você faz, sei lá, 1 miligrama por ml, 10, o máximo qual que der, 10 miligramas por ml. Qual a temperatura mínima? É 10, a máxima é 50. Então, você vai fazendo esse primeiro screening com o tratamento, ele vai te dar uma tendência. Estou dando, eu não sei o seu trabalho, mas você entendeu o que acontece, né? Porque você não vai precisar de variar 1, 2, 3, 4 até 50. Não, você pode usar o 10 e o 50 e ele vai te dar uma ideia do que está acontecendo. E aí, como é que você faz 3, 4 variáveis? Ele vai te dar um desenho. Por isso que você pode fazer, vai te dar uma ideia e você começa a fazer os tratamentos. Isso que é o legal do planejamento experimento. E tem o tratamento de dados, que são as duas vertentes da quimiometria, né? Ele vai te dar um monte de dado e aí você consegue extrair, por exemplo, PCA, PC1, PC2, que ele vai te extrair e vai te dar a ideia de qual que é a sua variável que está influenciando mais, entendeu? Essa variável ela é a bruta, aí tem a menos. Aí você pode ter PC4, aí começa 3, 4 meses, você vai minimizar, suaviza o seu experimento, entendeu? Então, acho que é legal você. Eu tô falando tudo porque eu falei pro Marco, eu sempre sou um curioso nisso, porque muito por causa do Edenir, que me incentivou. Eu fiz as disciplinas e eu sigo. O que eu falo, não é minha linha de tesão na química, dentro da química, que eu gosto de fazer a parte mais. Trabalhar com material, e o que eu falo, eu trabalho sempre com poucas variáveis, né? Mas é para você ter uma noção, acho que todos vocês aqui podem ter esse tipo, qualquer experimento que vocês façam, vocês podem usar. A gente não tem noção de programação, igual a palestra semana passada, né, Bianca? A gente ficou ainda eu e você discutindo, né? Mas tem caminhos, por exemplo. Eu acho que é legal na ciência procurar caminhos, pessoas que possam encurtar o caminho. Se você pegar só você e estudar, vai ser um caos. Mas se fizer isso que eu estou falando, já entender um pouquinho, ler alguns trabalhos do Denir, do Marco, vai te dar uma ideia. Falou, puta, eu acho que essa ideia. Eu sugiro com força você procurá-los depois, marcar horário, conversar. Esses dois que eu estou falando são pessoas muito abertas. O pessoal da Unicamp, eu não sei como é que é, mas os dois aqui do UFSCar são bem abertos, que são muito, você vai trocar ideia. O Sherlan também, da UFPB, também faz algumas coisas, que é muito aberto, eu posso passar contato depois. Mas esses dois são pessoas que eu tenho em proximidade, com certeza você vai não ficar perdido. Outros de vocês aqui, o Marcos, eu tinha perguntado algumas coisas outro dia sobre isso, né, Marcos? Às vezes a gente tem os dados e o que fazer. A Yasmin também tinha, até vou passar a palavra para ela, acho que é ela no próximo aqui. Mas ter esse... Eu falo, às vezes a gente não vai conseguir achar a solução num primeiro momento, mas como toda a ciência, a gente tem que mostrar os caminhos para vocês conseguirem ir cortando essas passagens, né, para chegar o mais rápido possível. Yasmin, passo a palavra para você. Obrigada, professor. Bom dia, eu gostaria de agradecer. A palestra foi muito informativa. E principalmente no que aconteceu agora durante o final e os comentários, surgiu aqui uma perguntinha. Eu tenho trabalhado um pouquinho com quimiometria durante o mestrado, principalmente durante o IC, e eu utilizava o planejamento fatorial. Trabalhava com anodização, e agora eu acho que talvez seja inadequado o número de experimentos que eu estava realizando. Comentou aí 3 variáveis, 15 experimentos no total. Quando eu trabalhava com 3 variáveis a 3 níveis diferentes, eu só realizava 9. Então, talvez o valor aí inicial seja inadequado para esses efeitos que eu estou tentando identificar. Eu faço a síntese ali a partir da anodização. E o problema da anodização é a quantidade de variáveis. O professor Bruno comentou que a gente tem que tentar minimizar esse número de variáveis. O problema da anodização é um valor, assim, muito grande de variáveis que influenciam muito. E tentar diferenciar essa influência, eu acho que talvez eu tenha pecado no número de experimentos. Então,
pelo que eu entendi, não sei se é o que eu entendi, seriam 5 níveis de variação por variável? Olha, quando você vai fazer uma otimização do experimento, ou seja, você já descobriu quais são as variáveis que são relevantes para o seu sistema, que você precisa controlar, essas variáveis, né, que elas vão influenciar diretamente e grandemente na resposta, você pode trabalhar ela com 5 níveis. Mas o que eu recomendo é assim, se o seu experimento inicial você não sabe, você está explorando, né, você não sabe ainda, você tem uma ideia de quais são as variáveis que podem ou não podem influenciar no seu sistema, então você vai para uma parte que é exploratória. E se você tem um experimento que tem muitas variáveis, então você vai fazer um planejamento que a gente chama de planejamento fatorial fracionado, né? Você não vai estudar aquele conjuntão de coisas. E isso está lá no tutorial do Edenir também, tá? Mas se quiser conversar comigo, me procura. O que dá para fazer? Você começa delimitando quais são as variáveis que você quer estudar, estuda ela fracionamente, ou seja, você vai precisar, às vezes, fazer você trabalhou com 3 níveis, eu recomendo trabalhar com 2, inicialmente. Trabalha com esses 2 níveis e trabalha com 4 variáveis, 5. Você vai chegar em 16, 32 experimentos. Fala, pô, é muito. Então, o que a gente faz? Faz uma combinação de variáveis lá, cai para metade. Então, dos 32, cai para 16. Se 16 é muito, cai para 8 experimentos. E aí, através daí, a gente já consegue ver se, pô, será que umas 2 variáveis não vai embora? Será que elas elas são não relevantes? Se for, aí você já vai passar para a parte de otimização, aonde você vai fazer mais 3 experimentos no ponto central, um ou outro experimento num ponto específico, né? Que aí a gente só analisando a fila para ver, só analisando ali a linha, a curva, né? Como é que vai surgir, mas com isso é possível você já chegar nessa parte que você está falando, de trabalhar com 5 níveis. Então, primeiro são as variáveis, né? Que vão ser o expoente do seu problema, né? A quantidade de nível, então você vai ter que trabalhar só em 2 condições, né? Por exemplo, você está fazendo a anodização, aí você controla a quantidade de milivolts. Você não faz em 3 milivolts, em 3 potenciais diferentes, faz só em 2. O mais longe possível um do outro. E aí, depois você vai controlando o tempo em que essa descarga é colocada no eletrodo. E assim, né, você vai planejando dessa forma. Mas, inicialmente, você precisa saber quais são essas variáveis, quais são as variáveis que você descarta, que é a primeira etapa, e depois você só complementa com alguns experimentos a mais para chegar na superfície bonitinha, né? Obteve a superfície, né? Ou ela é uma reta, ou ela é curva, o que você faz? Começa a caminhar em direção ao máximo. Aí você faz mais 2 experimentos, aonde você, cujo objetivo desses 2 experimentos é simplesmente comprovar aquilo que a curva já falou para você, né? Porque é o que o pessoal, quando você vai publicar esse tipo de coisa, você fala assim, mas você fez um experimento, essa curva aí é verdadeira? Prova, né? Ele vai falar isso, prova que essa curva é verdadeira. Fala, então eu vou controlar a variável do jeito que ela está na curva, nível tal, variável 1, nível tal, variável 2, a resposta que eu espero é essa aqui. Aí você vai lá, faz um experimento 2 vezes e mostra que realmente você chegou nesse ponto, né? Então, é assim que faz, mais ou menos, né? Obrigada. Outra coisa, o primeiro trabalho que eu fiz foi um experimento 2-2. Eu já sabia mais ou menos o que daria. Eu fiz uma redução de solução de ouro em superfície de diamante dopado com bora, fiz nanopartícula de ouro em cima. Primeiro trabalho que eu fiz. Estava começando a fazer a disciplina do Edenir, falei, professor, vamos discutir aqui, vamos ver se dá. Eu fiz um 2-2, rapidinho, joguei 2 tempos, o meu no ponto mínimo já estava feliz. Eu falei, Edenir, já distribuiu, eu queria nanopartícula de ouro, já tá bom? Cara, já fez, você matou, você deixou de fazer um monte de coisa. Então, cara, tá feito. Então é isso que às vezes a gente tem que ter noção. Precisa de 10, 20, pode.
E uma dica que eu dou quimicamente, nunca, sempre faça a estatística combinando com a química. Porque qual que é o seu principal, por exemplo, uma técnica voltamétrica, a frequência é o mais importante. Mas deu step, tem coisa errada. Porque você sabe que quimicamente, então, por exemplo, você faz uma síntese, igual a Bianca falou, fez uma síntese. Você tem um tato de literatura que você sabe onde está. Porque você não pode fugir da sua literatura. A literatura, você colocar uma concentração maior de tal coisa para produzir o hidrogel, ele vai produzir. Tá, mas aí, não, aí se você talvez esteja visualizando ou fazendo um tratamento estatístico de maneira talvez errônea. Então, usa o tratamento estatístico, não fuja da literatura quimicamente, senão na hora de publicar, você vai publicar um absurdo. Isso que o Denir também prega nos trabalhos. Você tem que ter, o que o Marcos falou agora há pouco, você tem que ter o conhecimento prévio. O que falha muito quando o aluno começa a trabalhar com quimiometria, ele não tem o conhecimento prévio. Aí ele não vincula as duas coisas, porque você tem que vincular as duas coisas, mostrar que você faz menos experimentos e mostrar, porque todo mundo que vai entrar na estatística tem noção do que pode acontecer mais ou menos ali. Igual eu tô falando, o que a gente não consegue ter noção, duas variáveis juntas vai importar muito mais que a outra, isso nosso olho não vê. Isso aí o tratamento estatístico ele te mostra dentro de um conjunto de dados. Por exemplo, eu falei numa PCA, que é mais. Que eu acho que o componente principal acho que é mais simples, né, Marcos? Mais simples da gente entender o que acontece nisso. Mas é isso que é importante. Então, vincular essas coisas é muito, muito bacana também. E é interessante pensar no número, Yasmin, mas é que a gente está discutindo de números mínimos para você ter um banco de dados legal. Mas se você fez um experimento com menos variáveis e você conseguiu, você pode usar no paper, você pode explicar e fala que você parou naquele ponto, porque se foi feito um exploratório antes, não tem problema nenhum. Mais alguém? Acho que o Marco tinha levantado a mão, Marco, você baixou aqui, não sei se... Passo para você, então. Bom dia, professor Marco. Parabéns pela apresentação, pelos Obrigado. Trabalhos que você realizou lá na Amazonas, né? Então, a minha pergunta, eu acho que, na verdade, você já respondeu. Então, o recomendado, antes de aplicar o planejamento fatorial composto central, antes de aplicar ele, o recomendado é realizar o planejamento fatorial fracionário ou completo, que depende do número de variáveis, né? Isso. Então, eu inicio com o planejamento fatorial completo ou fracionário, e após a triagem, aí sim eu vou para o planejamento composto central? A estratégia é sempre essa. Tá ela não foge disso. E a gente já sabe, por exemplo, que assim, bom, depende dos custos que envolvem no laboratório. Se o seu laboratório permite, se o seu experimento ele não é um experimento caro e você pode fazer acima de 30 experimentos, você pode trabalhar 5 variáveis, 2 à quinta, 32, e você vai fazer um planejamento completo onde você não vai perder informação de nada, né? Agora, se o seu experimento é caro, você vai trabalhar com a nanopartícula de ouro, você não vai, de jeito nenhum, fazer essa batelada de experimentos. Então, você vai fazer um 2 à quinta, menos 2. Vai chegar em 8 experimentos. Já vai entender como é que é, e a partir dali, muito provavelmente, você já vai achar suas variáveis relevantes. Aí, você vai para um composto central, faz um experimento no ponto central, faz mais 4 experimentos num outro eixo, acabou. É porque é como se disse, né? Eu vou ter dois extremos interessantes, né? Após a triagem, aí eu coloco um no meio, que é o ponto central. Isso. Só que aí não vira, como é que eu posso dizer para você? Inicialmente era 2 níveis, aí vira 3 níveis ou não? Ou o tratamento é o mesmo? Vira 5, porque no planejamento composto central tem uma estrela, né? Você gira ele. Quando você gira ele, você tem um experimento no ponto -1, ponto central 0, o outro ponto é 1, e aí você está olhando num eixo só, tá? O que você vai fazer? -1,4 mais 1,4. 5 pontos. Com 5 pontos, você tem uma reta, dá para você ver o quão bom é a reta, traça o R quadrado. Beleza, então, professor. Muito obrigado, viu? E a gente reforça o convite do professor Bruno aí. Ingresso no programa nosso aí, viu? Pode deixar, estou já organizando isso aí. Beleza, valeu. Valeu, obrigado. Legal, pessoal. Mais alguém tem alguma questão? Não? Então, agradeço.
sempre digo, essa discussão seria melhor se fosse presencial tomando uma cerveja, né? Eu sempre falo isso. Eu acho que isso que falta às vezes no presencial, falta o presencial para essas disciplinas, mas a distância não deixa, né? Temos 2 cursos de química que viram uma pós em ciências materiais e que são cidades bastante distantes, né? E ainda temos a Lagoa do Sino, que tem um monte de docente legal também que ajuda, tem alguns IFs que alguns docentes também ajudam, que são super importantes na região, mas eu acredito que essa discussão que eu sinto falta em congresso, que eu tive agora nesse BQ, acho que vocês precisam ir sempre em congressos. Chega no professor, troca ideia, vai em um painel, num pôster, pergunta para a pessoa que esteja trabalhando com algo parecido, ou às vezes que não tenha trabalhando com algo totalmente nada a ver, mas vai te dar uma ideia. Então, eu acho que esse tipo de bate-papo ele é muito importante para melhorar sempre o processo de ensino-aprendizagem. E todo mundo fala, isso é uma grana que se gasta quando você desloca ou vai para um congresso muito alta, mas não é. É nesse momento que você refresca a ideia e tem novas e melhora a qualidade do seu trabalho. Tá? Eu acho que isso é super importante. Agradeço mais uma vez a todos. Eu vou encerrar. Então, pessoal, não esqueçam de mandar as resenhas, que hoje é a última resenha, tá? Encerrar a disciplina, Marco. Agradeço você. Hoje fechamos a disciplina. Estão todos de férias de seminário. Olha que beleza. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Acho que a disciplina foi bastante interessante. Tentei variar um pouco os temas para poder abrir a mente dos discentes e também do público em geral que assiste. Nós sempre temos um público aí variando entre 20 e 30 pessoas quando tem docente. Quando tem discente, vai de 15 a 25 pessoas, mais ou menos. Eu acho que é um público bastante interessante para uma disciplina online. E presencialmente, talvez a gente não conseguia chegar nesse número de pessoas. Então, fecho a disciplina. Agradeço a todos os alunos. Espero que tenham alcançado o objetivo da disciplina, que é mostrar para vocês a visão de professores e a visão de vocês, discentes, a lecionar um seminário, né? Dar o seminário, proferir um seminário. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, senão depois vai ficar longa a chamada com o vídeo, né? O vídeo vai ficar